Falando de montanha-russa. Uma frase para pensarmos na mensagem de hoje. A vida não é medida pelo número de vezes que respiramos, mas pelos momentos que tiram nosso fôlego. Em minha infância, eu gostava muito dos parques de diversões. O cheiro de algodão doce, as grandes gincanas e seus prêmios, a roda gigante e os carrinhos de bate-bate. Mas a razão principal de eu gostar tanto daquele lugar era a montanha-russa. Com certeza, gosto muito das montanhas russas que impressionam. De acordo com as mais modernas técnicas da engenharia, com seus fortes trilhos de aço, elas sobem a grandes alturas, alcançam velocidade de quebrar o pescoço na descida, fazem loops, giram como um saca-rolhas e nos deixam de cabeça para baixo. Todavia, todo mundo tem uma montanha-russa, ou um brinquedo, ou uma situação que lhe arrancou o fôlego. Usando a montanha-russa como exemplo, lembra daquelas antigas de madeira com trilho de sarrafo, apoiados sobre frágeis andaimes, pintura descascada e madeira cheia de rachaduras? Não importava quão acostumado se estivesse com as outras montanhas russas, essas antigas garantiam uma boa dose de adrenalina a cada volta. Vamos relembrar. Entrávamos no carrinho e saíamos da estação, era possível sentir o coração acelerar. Subíamos a primeira elevação e então clique, 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 até chegar ao topo, onde o carro praticamente parava. Ali eu pensava, será que quebrou? Alguém vem tirar a gente daqui? O que vai acontecer? Então, de repente, BUM! O chão desaparecia, o carrinho parecia decolar, o meu estômago subia até a garganta e era preciso fechar os olhos e a boca para não deixar que os insetos incomodassem tanto. Agora, reflita comigo. Você vê sua vida como uma viagem segura ou como um passeio na velha montanha-russa? Quais áreas de sua vida são mais seguras? Talvez, por exemplo, você assuma enormes riscos para avançar na carreira profissional, mas super protege seu coração e se arrisca pouco nos relacionamentos. Talvez a culpa disso seja a síndrome do algum dia. Já ouviu falar sobre isso? À medida que avanço na idade, convenço-me de que o passeio em minha montanha-russa favorita serve de analogia para a maneira como fomos feitos para viver. Tanto no passeio quanto na vida, parece que tudo termina logo depois de começar. Você sabe bem que a diversão vai acabar em algum momento, mas tudo passa muito rápido. Parece que quanto mais você dá voltas, mais rápido tudo acontece. Os dois passeios são desconcertantes, desorientadores e divertidos. Assim como o passeio na montanha-russa é rápido como um raio, nossa vida nessa terra é temporal e finita. Trata-se de uma parte natural da experiência do ser humano. Nascemos e no final de tudo, nosso corpo vai morrer. Em vez de achar isso depressivo ou desestimulante, você pode ser verdadeiramente livre se estiver disposto a enfrentar e assimilar essa verdade sobre a vida. Ela vai acabar, pelo menos na forma como a conhecemos aqui. Em vez de nos limitar, nossa mortalidade pode servir para nos lembrar de ser tudo o que fomos criados para ser. É comum sermos tentados a ficar na zona de segurança e nos acomodar com menos do que fomos criados para ser. Conheço muitas pessoas cujo dia favorito da semana é alguma feira. Um número incalculável de pessoas, independente do estágio da vida em que se encontra, costuma dizer: algum dia vou buscar tudo o que a vida tem a oferecer. Quando me aposentar, então vou aproveitar a vida. Algum dia vou realmente viver para Deus, serei mais organizado e passarei a amar mais minha família. Quando ganhar dinheiro suficiente, então passarei mais tempo com os meus filhos.
Ainda há aqueles que dizem: algum dia, quando houver espaço em minha agenda, então me envolverei mais com a igreja. Quando eu tiver mais tempo, vou tentar ser mais espiritual. Ou quem sabe até tomar café com aquele amigo do meu coração. Algum dia, um dia, quando, se, então tudo acaba. Quando vamos acordar e perceber que esta é a vida? Esta é sua vida, aqui e agora. Esteja você onde estiver, enquanto ouve essa mensagem, sentindo o que estiver sentindo, enfrentando o que estiver enfrentando, algum dia é exatamente hoje, é exatamente agora. Sempre seremos tentados a nos valer da síndrome do algum dia, mas essa mentalidade rouba algo de nós. Algum dia, quando acontecer aquilo que estamos buscando, então começaremos a viver. Algum dia, quando tudo se acalmar, então vamos desfrutar a vida, mas as coisas não vão se acalmar. Assim que obtivermos aquilo que queremos, mais dinheiro, uma agenda menos sobrecarregada, o emprego ideal, logo perceberemos que isso não nos satisfaz e então começaremos a procurar a próxima grande conquista. É o que eu escrevi em meu livro, que eu falarei um pouco sobre felicidade. Deus não planejou que ficássemos simplesmente à margem de tudo, vendo a vida passar enquanto imaginamos a razão de não estarmos mais satisfeitos. Deus nos criou para assumir riscos pela fé e para vencer os gigantes que nos paralisam de medo. Devemos ser como aquele adolescente que deu um passo à frente para desafiar Golias numa luta de vida ou morte. Apesar dos milhares de homens do exército israelita, Davi foi o único a ter coragem de enfrentar o gigante. O rei Saul deveria ser o escolhido para lutar contra o herói filisteu, mas muito tempo atrás ele havia deixado de seguir a Deus, ficando totalmente distante. Agora estava na zona de segurança. Saul disse a Davi: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho. Ele tem sido soldado a vida inteira. Está lá em 1 Samuel 17:33. Ao pensar nisso por um instante, é fácil perceber que Saul estava certo em sua avaliação. O que Davi queria fazer parecia ridículo. Se estivesse ali, nós faríamos a mesma coisa, diríamos o mesmo. Davi, não seja ridículo, seja razoável. Ele vai fazer picadinho de você. Saul e o exército de Israel estavam agindo com base na razão. Davi estava agindo com base na fé. Quando você age pela razão, tudo o que consegue enxergar é o tamanho dos gigantes. Se estiver agindo pela fé, tudo o que consegue ver é como os gigantes são pequenos se comparados com Deus. O que diferenciou Davi dos milhares que estavam ali naquele dia foi sua fé ridícula. Deixe-me humildemente sugerir que a única maneira de derrotar os gigantes que se colocam entre você e a vida para a qual foi criado é a sua fé ridícula. Saul e o exército de Israel olhavam para a vida tendo o chão como referencial. Quando você olha para a vida a partir do chão, os gigantes preenchem o cenário todo. Davi, em contrapartida, olhava para a vida da perspectiva de Deus. E quando se olha da perspectiva dele, os gigantes tornam-se realmente pequenos. Quando olho para a vida a partir da perspectiva de Deus, começo a entender que a vida de fé, que todas as outras pessoas chamam de ridícula, é a única maneira razoável de viver. O mundo diz: não seja ridículo, seja razoável. Não se destaque, não corra riscos, haja com segurança e faça da segurança e do conforto seus principais objetivos da vida. Deus, no entanto, nos chama para uma vida de fé, vivendo cada momento para Ele. Deus não nos criou para que andássemos nas montanhas russas menores para crianças pequenas. Ele nos prometeu uma vida abundante se entrarmos no carrinho que leva à grande aventura que Ele planejou para nós. Esta é a vida de fé ridícula. É em cada detalhe tão estimulante quanto andar na maior montanha russa que já andou em sua vida. Então, não fomos chamados para andar por vista,
mas fomos chamados para andar por fé. Por isso, eu convido você a pensar comigo neste momento. Neste exato momento, você está fazendo alguma coisa na vida que exige fé? Se não está, por que não? Está olhando para a vida a partir da perspectiva de Deus ou da perspectiva do chão? Então, quero desafiá-lo hoje a enfrentar seus medos com a fé ridícula e assim realizar o passeio de sua vida. Vamos refletir comigo sobre 3 desafios? O primeiro deles: se você tivesse certeza de que a vida como você conhece terminaria em algumas semanas, qual seria seu maior arrependimento? E por que desse arrependimento? A segunda pergunta é a seguinte: em quais áreas da vida está sofrendo da síndrome do algum dia? Tome hoje a decisão de nunca mais usar a frase algum dia quando as coisas se acalmarem. Conscientize-se de que hoje é seu algum dia. Terceiro e último desafio: em vez de montanha-russa, que outro símbolo ou metáfora você escolheria para descrever sua vida caso estivesse plenamente envolvido nela? Tente inventar algo tão singular quanto você. Encontre uma ilustração desse símbolo e coloque num lugar onde possa vê-lo todo dia e use-a como lembrete para viver sem arrependimentos. E ainda, se possível, escreva aqui no seu caderno e medite sobre essa ilustração dia após dia. Que Deus abençoe a sua jornada. Amanhã estaremos de volta.